iniciando com os estudos de Vygotsky, sobre essa questão do desenvolvimento do conhecimento humano, de como o conhecimento humano se processa na mente humana, nesse processo de humanização mesmo, ele, em comparação, por exemplo, com os grupos primatas próximos, ele vai identificar exatamente as funções psicológicas superiores, né, onde o indivíduo que desenvolve a racionalidade, como a gente chama, né, que é essa capacidade de separação, qualificação, identificação de coisas, né, e essas qualificações, identificações e valorações constituem essa memória humana, né, Vygotsky percebe que isso não é um processo que se desenvolve apenas de forma nata, né? Mas ela se desenvolve a partir do processo de construção da educação. Mas o cérebro humano está apto a isso, está preparado para esse processo. Então, o que acontece? As sociedades organizam um sistema de pensamento, de como elas se pensam no mundo, né? E isso são construções coletivas, né? Que são organizadas coletivamente através do que a gente chama de cultura, e aquela criança que chega nesse processo, ela vai se constituindo dentro desse processo de cultura, né? Mas o cérebro humano é um cérebro apto a isso, né? Ele é um cérebro que racionaliza, né? Que constitui de forma redutora aquilo que é alguma coisa mais amplificada, mais generalizada. Não quer dizer que os primatas também não façam, o que se percebe é que eles fazem, mas eles fazem até um ponto. Enquanto os humanos não, os humanos como um todo, e aí nós estamos numa perspectiva geral do humano, se desenvolve. E o aspecto da educação, né, não entendendo aqui educação escolar, mas educação como um todo, né, é esse processo de desenvolvimento dessa aptidão e dessas qualificações que cada grupo desenvolve. Então, a educação é coletiva, mas ela é de grupo, ou seja, ela é étnica, ou seja, tem uma etnicidade que está por trás, uma identidade de grupo e aquilo que são valores primordiais ao grupo e aquilo que não são valores. Esses valores, como é que eles se expressam? Se expressam através de imagens do mundo. E essas imagens do mundo a gente vai tentar desenvolver na continuidade dos estudos do semestre. Mas é importante também entender como isso vai se organizar, que diferença nós temos, então, nesse processo de, digamos assim, de desenvolvimento, que a gente conhece por evolução, né, o termo aprofundado por Charles Darwin ainda no século XIX, né, que nos constitui enquanto entes animais, né, e não como seres separados da nossa consistência animal. Ele, ao se perceber isso, ele vai estudar a questão do desenvolvimento do cérebro. Então, o cérebro humano é um espaço. Claro, nós não somos constituídos só de cérebro, nós somos o corpo inteiro, e esse corpo inteiro ele é entendido como o corpo de ação. Então, assim, grupos como o nosso, por exemplo, que utilizam mais as mãos, né, tem uma ordenação para isso, porque nós estamos sempre no computador, no celular, etc, etc, desenvolvendo atividades muito manuais nesse sentido, mas carregados de toda uma reflexão, um processo de construção mental disso. Então pensa, para constituir esse humano da atualidade que vive com um celular, né, ele tem todo um processo de encaminhamento para isso. Se a gente pensar nos nossos ancestrais lá de 5 milhões de anos atrás, que eram muito próximos desses primatas que o Vygotsky utiliza para o seu pensamento, ele vai ver assim, bom, qual é a diferença desse primata para aquele? É o processo da educação. Pensa, para que o Australopithecus, por exemplo, ensinasse outros Australopithecus a produzir artefatos, né? Fazer os primeiros materiais lascados, digamos assim, em pedra que a gente conhece, né? Isso tem que ser mantido, ou seja, mantido através da educação. Então, um ensina o outro a fazendo a coisa, né? Então, o ato de fazer e repetir aquele fazer, né? Então, o outro ia compreender, o outro indivíduo que está em processo de aprendizagem vai compreender ao fazê-lo, né? Ele não tem tanta racionalização como nós temos hoje, né? Que a gente pode compreender isso só ouvindo um ou outro falando sobre isso, né? Essas imagens elas já estão
constituídas em nós e elas estão reservadas dentro do nosso, da nossa mente. A nossa mente está bastante apta a isso, quando ela faz essas sinapses, né, ela faz as ligações semânticas daquilo que é dito com aquilo que é compreendido, né, constitui essa imagem já está identificada. Aqueles grupos do passado, essa capacidade cerebral não existia, mas de qualquer maneira o processo de educação possibilitava que esse ato, por exemplo, simples de lascar uma pedra para criar uma faca e um raspador era feito, né? Então, como é que se fazia? Bom, qual era o sentido? Cortar e raspar, né? Então, esse cortar e raspar não estava intelectualmente desenvolvido como a gente fala hoje. Eu falo cortar, você sabe o que que é. Eu falo raspar, você sabe o que que é, né? Mas como eles não tinham fala e nem um cérebro para fala, né? Eles desenvolviam isso através da técnica, ou seja, da ação de repetição, né? O humano atual, e é isso que ele estuda, ele vai verificar assim, bom, o humano atual ele tem um aspecto da fala, né? Então, quando ele desenvolve a questão da fala, né, separadamente da questão da própria ação, nele se instala um outro sistema. Então, isso acontece, por exemplo, quando uma criança que a gente conhece, lá de 2, 3 anos, que já aprendeu a falar, que ela vai falar e fazer. Então, ela faz falando, né? Isso é bem interessante, vocês podem acompanhar, se vocês têm crianças menores que vocês têm contato, vocês podem acompanhar isso, né? A criança faz falando. Você pega a criança ali brincando, ela está brincando, fazendo, falando, né? Depois a gente vai separando isso, né, num processo de nosso próprio desenvolvimento. Se a gente olhar isso na criança, a gente vai perceber todos esses processos de desenvolvimento da criança são processos também de desenvolvimento da nossa história evolutiva do passado, de 5, 10 milhões de anos atrás até o presente. Mas rapidamente, para a gente começar a discutir, eu trago essa pequena resumo, né, das ideias que o Vygotsky está trazendo ali. Então, a partir disso, poderemos então discutir mais profundamente no encontro 5.